4 dos 11 titulares que entraram em campo na final da Série A2 já passaram pelo departamento médico da Macaca nesse comecinho de campeonato brasileiro. Fábio Sanches, Leonaldi, Elvis e Pablo Diego já desfalcaram a Macaca na Série B em pelo menos uma rodada. E esse problema pode ser relacionado ao desgaste físico devido à conquista do estadual? O preparador físico da Macaca, Anderson Nicolau, responde: A gente tem que tentar separar um pouco as coisas e entender cada caso diferente, né? Nós não podemos colocar todo no mesmo pacote porque elas não são. Primeiro que são atletas diferentes. Com se refere a lesões musculares, nós tivemos aí alguns atletas que, por exemplo, o caso do Fábio mesmo. O Fábio foi um atleta que não fez a pré-temporada. E aí depois, devido à campanha na Série A2, a gente teve que passar por algumas etapas e pular algumas etapas para que ele pudesse estar voltando o mais rápido possível. Fora isso, nós tivemos alguns traumas, né, que é o caso do Elvis, o próprio caso do Jean, que aí são ações que nós não temos muito um controle desta situação. Nós estamos tendo pequenos problemas, e aí sim, é devido ao acúmulo de jogos, à mudança, né, de toda essa competição que nós estamos passando. Mas a ideia é agora, com essas semanas um pouco mais espaçadas, né, os jogos mais espaçados, para que nós possamos equilibrar, né, fazer esse equilíbrio da carga, para que a gente possa aí, fazer a competição. Além dos 4, outros atletas também já estiveram no departamento médico durante a Série B. Ramon Carvalho e Matheus Silva, por lesões, e Júnior Tavares, por um quadro de virose, também foram desfalques para Felipe Moreira. Nós temos alguns jogadores que estão saindo do departamento médico, estão no período da transição, né, estão obedecendo algumas etapas. Nos últimos tempos agora nós teremos mais cuidados com esses atletas que saem do departamento médico, procurando fazer uma transição bem estruturada, pensando, né, ao todo da Série B. Então alguns atletas ali, principalmente a gente está vendo a situação do Elvis, do Fábio, né, que são os 2 atletas que estão voltando ali, mas a gente acredita que esses atletas estarão à disposição nos próximos dias para o Felipe. E como se já não bastasse tantos desfalques até agora, Felipe Moreira pode ter ainda mais 2 baixas para as próximas rodadas. Eliel e Edson, com desconforto muscular, foram substituídos no duelo contra o Ceará e são dúvidas para a partida contra o Londrina. Realizamos aqui os trabalhos, pegamos alguns parâmetros para a gente poder tentar fazer um mapa de cada atleta, mas a gente sabe que quando você tem uma sequência de jogos num curto espaço de tempo, isso sim é um pouco mais preocupante. E aí, claro, nós temos que estar atento a todas as variáveis de um jogador, com a alimentação, o descanso, a recuperação entre um treino e outro, entre um jogo e outro, a questão psicológica, né, a questão tanto de hidratação. Então são vários fatores dentro desse mapa que a gente vai tentando ajustar para que o atleta possa ter, mas sabemos que infelizmente alguns problemas vão acontecer. Tendo que levar a campo uma escalação modificada, o treinador ainda tem 4 dias de preparação antes do duelo contra o Londrina. Inclusive é Felipe Moreira quem deve seguir no comando da equipe, pelo menos até o derby, na 7ª rodada. Caso o resultado do clássico seja positivo para a Macaca, a tendência é de que Felipe Moreira continue no comando do time para a sequência da temporada. Mas enquanto isso, a diretoria segue avaliando nomes disponíveis no mercado, embora ainda não tenha apresentado nenhuma proposta. Excluindo a partida contra o Criciúma, que não dá para colocar na conta, o Felipe Moreira foi o treinador. Sim, ele estava no banco, mas ele ia fazer o quê? Ele teve um treino. Então, excluindo essa partida, ele vem aí com uma vitória contra o Botafogo e 2 empates. Tá certo que o empate foi em casa, mas o jogo contra a Chape, a Ponte tomou o gol aos 51 do segundo tempo. O árbitro deu um 1,5 km de acréscimo, e aí justamente aos 51, se o jogo terminasse aos 50, a Ponte não teria saído derrotada. Então esse é o histórico do momento. Lá atrás, quando ele foi demitido, era treinador efetivado, ele saiu com 63% de aproveitamento. Saiu naquela partida contra o Cuiabá. Copa do Brasil, empatou 1-1 nos pênaltis. O Matheus Jesus chutou para fora, a Ponte eliminada e o Felipe Moreira demitido no dia seguinte. O recorte dele no passado, extremamente positivo, 63%.
E no momento, excetuando essa partida contra o Criciúma que eu disse, né, que não dá para colocar na conta dele, a meu ver, o trabalho também é um recorte até aqui positivo. 5 pontos em 9. 5 pontos em 9. É muito bom. Ô Batista, inclusive eu estava falando agora na Rádio Bandeirantes, eu dizia exatamente isso. Se sou eu o dirigente da Ponte, eu já efetivo o Felipe. Ó, a partir de agora é o novo treinador. Não tem mais essa conversa de interino. Não, Felipe Moreira é o novo treinador da Ponte. É só dar uma olhada, torcedor ponte pretano, dá uma olhada no mercado, como é que tá aí. Só dá uma olhadinha no mercado dos treinadores. Pô, o Felipe Moreira tem uma identidade com a Ponte. O Batista está falando aí dos números dele na época que foi treinador. É um cara que nasceu dentro da Ponte Preta. Nasceu dentro da Ponte. Tem uma identidade gigantesca com o torcedor. Né? Conhece os atletas, porque na gestão Hélio dos Anjos, ele que era o auxiliar da casa, né? O cara que estava sempre ali. Né? E uma coisa que credencia o Felipe foi a entrevista que deu o Arthur na última rodada, na hora que terminou o jogo contra o Ceará. O Arthur, que era capitão na ocasião, ele disse: nós, atletas, estamos assimilando rapidamente o que está querendo o Felipe. Por isso esses bons resultados, bons jogos. Ah, mas o resultado contra o Ceará não foi bom. Como assim não foi bom? Pô, a Ponte criou inúmeras oportunidades, o Ceará não chegou uma vez. Né? Claro que aí precisa de um pouco mais de competência na finalização, né? Mas o plano tático, o plano de jogo, a estratégia estava bem definida, pô. O Ceará não andou. E o Ceará, pode escrever aí, tá? É um dos rotulantes ao acesso. Pode escrever. É um bom time, tem jogadores, tem um time que dá para você rodar o elenco, e a Ponte não tem isso. E para mim fez um bom jogo. Então, Felipe Moreira está de parabéns pelo trabalho. E eu, se sou dirigente da Ponte, não interessa do derby, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem que é um jogo importantíssimo, é outro campeonato, mas não dá para colocar isso aí no planejamento. Não. Efetiva o Felipe. Felipe, agora você é o novo treinador. Dá confiança pro cara e deixa o cara trabalhar, porque na minha opinião ele é muito competente. E se você me permite, estava vendo o Nicolau, o preparador físico aí, esse cara tá fazendo um excelente trabalho na Ponte, hein? É só puxar aí a Série A2, como corria o time. Né? Esse último jogo aí, o Catarino estava lá no campo. 60 graus, a lua lá em cima, e o time correndo, lutando, e em cima do Ceará. Então, parabéns ao Nicolau, e essas coisas acontecem, amigo. Contusão, lesão, isso aí vai acontecer, até pelo desgaste. A Ponte não tem um elenco que dá para você ficar toda hora trocando jogador. É aquilo e vai ali. Então, parabéns ao Nicolau e também parabéns ao staff, que eu sei que está por lá também o Thiago Vegetti, que é um baita de um preparador físico também. Então, a Ponte está muito bem servida na sua área de preparação física e também da direção técnica do time. E para você, Vladimir Catarino, há uma má vontade, né, por parte da torcida da Ponte com o Felipe Moreira. Eu percebo, a gente tem um serviço de interatividade muito forte via WhatsApp lá na Rádio Bandeirantes, especialmente no programa da tarde, das 17 até 19h30. Mas pelo trabalho atual, Batista? Não, é assim, naquela época que ele foi demitido era assim também, retranqueiro, porque o pai dele era retranqueiro, ele é retranqueiro também. Olha, uma coisa tem nada a ver com a outra. É evidente que a influência de alguma coisa ele deve ter extraído do pai, né? Porque assim funciona. É dessa maneira que a coisa anda. O filho sempre pega alguma coisa importante do pai. Agora, ele tem um método de trabalho dele. E é assim, prioriza não tomar o gol, porque você não tomando o gol tem mais qualidade para poder fazer o gol. Trabalho do Abel Ferreira, treinador badaladíssimo. Felipe Moreira não tem a mesma condição de material humano que tem o Abel Ferreira. Mas o Abel Ferreira faz exatamente isso. Não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação, não me venha cobrar depois. Mas trabalhar para não tomar gol é dar tranquilidade para que o time possa fazer o gol, ou não? Tá certo, Batista. E essa comparação com o pai não deve existir. Meu pai, por exemplo, Batista, sempre foi um grande galanteador.
E eu sempre fui tímido, né? Tanto tá que com essa conversinha. É verdade. Viu? Tanto que Ele tá fazendo coraçãozinho. Eu extremamente que o pai tímido. dele que era galanteador. Meu pai dele, galanteador. Eu nunca passei... Fazendo coraçãozinho. Não passei de 10 conquistas aí, né? Então não dá pra comparar realmente, o Batista. Mas eu acho que esta sombra que existe sobre o Felipe Moreira, essa questão de ser interino, de ainda não ser declarado técnico oficial, é ruim, é prejudicial, porque traz uma pressão sobre o treinador, além daquela natural que já existe em um técnico que comanda um time do tamanho da Ponte Preta, né? Então concordo com o Gleger, acho que já deveria ter definido isso, dizer que ele é o treinador efetivo, independente aí do derby que virá. Até porque o trabalho dele é muito bom naquilo que ele tem condições de fazer, né? A gente sabe que um grande cozinheiro depende muito dos ingredientes que ele tem. Se ele tem poucos ingredientes de qualidade, ele tem que fazer um almoço caprichado com aqueles ingredientes. Então tem feito um bom trabalho o Felipe Moreira. Eu acho que a Ponte deveria oficializar e tirar logo essa sombra que paira sobre ele de técnico interino. Em se tratando de derby, né? Porque tá todo mundo falando, né? Vamos esperar o derby para ver como é que vai ser, aí vai efetivar. Será que algum treinador que tá solto no mercado aí conhece mais de derby que o Felipe? De jeito nenhum. De jeito nenhum, pô. Jamais. O cara vai chegar aí até ele conhecer os jogadores. Já né? foi. Já foi 5 rodadas. Não é assim. O cara não é mágico. Chegou, bateu a varinha de condão, pronto, já transforma tudo. Aconteceu isso com o Hélio dos Anjos. Volto a repetir. Lembra? O que já disse aqui inúmeras vezes. O técnico, taticamente falando, ele define muito pouco o time. Até porque não dá tempo de treinar, né? É jogo em cima de jogo, não tem tempo de treinar. Então, tem uma coisa que o técnico define em 80%, que é na escolha das peças. 80%? E aí, na escolha das peças. Batista, mas para com esse negócio. Tática às vezes você ganha um jogo só na mudança das peças, Batista. A tática é importante tanto quanto a escolha das peças. Porque para você escolher as peças, você precisa ter a tática para que aquelas peças se encaixem dentro do seu planejamento. Então, sem a tática, não tem a escolha da peça. Beleza? Vamos melhora um pouquinho, sobe um pouquinho esse percentual aí. E tem a confiança também do elenco, né, Batista? O elenco confia no Felipe Moreira, o próprio Arthur, a entrevista que deu após a partida, né? Há esse envolvimento bacana entre elenco e o treinador. Isso também deve contar muito em uma situação como essa da Ponte Preta, né? Ô, Gleger, o gol só sai em 4 situações. Fala aí. Vai. Vamos ver. Uma, bola parada. 70%. Em média. Aí eu concordo. 70%. Aí eu concordo. Então, os treinadores deveriam treinar mais bola parada. Ah, mas o departamento de fisiologia não deixa. Tenta negociar. Tudo é negociável. Você não negocia com a sua mulher quando você quer... Nem sempre, viu, Batista? Nesse caso, você quer ficar em casa, nem sempre é negociável. No shopping. Tudo é negociável. Tem que negociar com o departamento de fisiologia. Erros. Futebol é jogo de erros. Quem erra mesmo. Quando você induz o adversário ao erro, você pode fazer o gol. Ou o adversário errar. Futebol é jogo de erros. Errou, o adversário vai fazer o gol. Jogadas trabalhadas, triangulações, passe, acerto de passe. Isso, gol sai nessa condição, o mínimo de gol que sai nessa condição. Porque necessita de muito treinamento e necessita de qualidade técnica, que é o que se não tem. Então, realmente, né, são 4 situações que o gol vai sair. E a quarta é o talento individual, é a genialidade, é o jogador que faz a diferença, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Neymar, é o cara que faz a diferença. Então, 4 situações, repetindo para que vocês possam assimilar. Vai. 70% dos gols saem de bola parada. Então, 1, bola parada. 2, erros. Tem que arrumar um jeito de induzir o adversário ao erro para sair gol. Aí é tática. Exato. Aí é tática. Qualidade técnica, triangulação, passe, acerto de passe é muito mais difícil de sair, porque precisa ter pelo menos 4 jogadores acima da média para sair isso. E a outra coisa aí, o gênio, né? Se tiver um gênio no time, um cara fenomenal, então, acima da média, o chamado extra classe, aí vai sair o gol. Eu concordo. Agora vamos lá rapidamente.
Bola parada. Você precisa ter um plano tático dentro da área para que você possa fazer o gol de bola parada. Então envolve a tática e o posicionamento. Correto, Vladimir? Certíssimo, Gleger. Segue lá. Aí o outro. Que tática, pô. Aí o outro. A tática Aí... sua é aquele negócio de ficar 2 lá pra cobrar escanteio. Não. 2 pra cobrar falta. Mas você não tem que armar o time. Você não tem que colocar burrice, pô. Você não tem que colocar o time lá dentro da área. Posicionamento. Posicionamento dentro da área. Isso é uma tática. Isso é tática, isso é posicionamento, isso é planejamento. Aí, você fala do talento do jogador. Não, o jogador tem que ter o talento. Claro que tem que ter o talento. Agora, pega o Neymar e fala pro Neymar, você vai jogar de segundo volante. Não vai adiantar o talento. Não vai, não! Não vai. Então ele precisa o Neymar, ele precisa estar bem posicionado. Ele precisa estar bem posicionado num setor do campo. Qual é o treinador burro que vai colocar o Neymar para jogar de segundo volante? Eu estou dizendo. Mas já colocaram em posição que precisa. O cara, claro que é tudo óbvio o que você falou. Mas se não tiver a parte tática, o posicionamento, a leitura daquilo que você vai enfrentar, você não adianta. Aí você fala que 5% é parte tática. Eu não concordo. Olha aqui, ó. 50% é físico. Quanto? Discorda? Não, 50%? 50% físico. Concordo. 20% emocional. Concorda ou discorda? Discordo. Continua. 25% parte técnica. Qualidade técnica do jogador. 5% tática. Mas um time 25% técnico, ele vence um time 50% físico? Depende, né? Porque a parte física... Deixa eu pegar minha calculadora aqui, peraí. É o que está mandando no futebol. Mas o talento ainda decide, né? A qualidade técnica ainda decide. Tava de ponta cabeça a calculadora. Deu. Eu só não concordo com 5% tático. Emocional é importante? Claro que é importante, mas não é 20%. Não é 20%. E outra coisa, meu amigo, o atleta profissional... Eu joguei bola há quase 20 anos. Pô, você precisar de 20% do emocional para você jogar uma partida de futebol, me desculpe, cara. Eu não precisava nem de 2%, tá? Porque, cara, aquilo ali já é a sua vida, é a sua profissão. É o que você faz, é o que você mais gosta de fazer. Aí você precisa ter a parte emocional, 20%, para vir jogar uma partida. Pô, peraí, meu amigo. É por isso, Batista, é por isso que tem muito jogador... que a hora que vai no Maracanã lotado, no Morumbi lotado, né? Lá no Rei Pelé, lá, que o cara fica com a corneta atrás do gol lá, os caras, a perna começa a tremer e não joga. É por isso. Entra emocional, por isso que o Batista está falando. Mas, poxa vida, esse cara, esse jogador jogaria no seu time? Mas então não é, então a maioria todo time tem. Mas é a maioria. Não. Tem. Você falou sobre você, que você nunca teve problema emocional. Se dependesse de você, contrário. Os psicólogos estariam todos falidos, mas tem muito jogador que tem e sente. Sabe o que o Vadão. O Vadão falou pro Betuzini, a gente precisa contratar um psicólogo pro Gleger, né? Tá chegando agora o profissional. Betuzini falou assim, ele vai converter o psicólogo, deixa ele quieto.